Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar, aqui sobre a simulação do aquecedor, um webinar exclusivo da Halloween. Portanto, vamos fazer aqui a simulação de um aquecedor usando o Fluid Dynamics Engineer, que é aqui um software de simulação na plataforma 3D Experience. Portanto, vamos demonstrar um bocado como é que esta ferramenta vos pode ajudar na simulação e validação dos vossos produtos e também no vosso desenvolvimento de produto. Ok, portanto, então o que é aqui o Fluid Dynamics Engineer e como é que vos pode ajudar? Portanto, o Fluid Dynamics Engineer é um rol de simulação na plataforma 3D Experience e tem aqui um vasto leque de aplicações. Portanto, nós podemos fazer simulações quer em estado estacionário ou transiente, sejam eles escoamentos interiores ou exteriores, com ou sem transmissão de calor. Podemos trabalhar com escoamentos laminares ou turbulentos. A nível de velocidade podem ser também subsónicos, transsónicos e supersónicos, portanto podem ser compressíveis ou incompressíveis, como temos aqui o caso então deste cone de Mach, de um escoamento compressível. Podemos também incluir filtros porosos, por exemplo, para catalisadores ou filtros de partículas. Podemos incluir regiões rotativas, para, por exemplo, bombas, propulsores, ventoinhas, todo esse tipo de aplicações. Podemos usar fluidos newtonianos ou não newtonianos. Temos aqui um exemplo de um escoamento de um fluido não newtoniano, por exemplo, o sangue num vaso sanguíneo. Podemos também introduzir movimento de corpo rígido nas nossas simulações, como podemos ver aqui este exemplo desta caixa que vai oscilando com o fluido lá dentro. Portanto, temos aqui um movimento de corpo rígido associado ao nosso escoamento. Podemos introduzir também escoamentos multifásicos, portanto, com mudança de fase, para analisar casos, por exemplo, de cavitação, ou então também introduzir partículas no escoamento para vermos, por exemplo, as trajetórias de aerossóis ou trajetórias de partículas numa linha de pintura, por exemplo, esse tipo de aplicações que sejam úteis de usar, então, a inserção de partículas no escoamento. Portanto, a nível de transmissão de calor, o Fluid Dynamics Engineer consegue modelar os três principais tipos de transmissão de calor, portanto, condução, convecção e radiação. Dentro da radiação, podemos modelar a radiação entre superfícies ou então modelar também o efeito da radiação solar. Podemos também estudar os efeitos da transmissão de calor por efeito Joule, portanto, por a corrente elétrica a passar numa resistência e que faz essa dissipação de calor. Também para componentes eletrónicos e para modelos de conforto térmico, temos aqui algumas rotinas pré-definidas para ajudar com alguns componentes, por exemplo, rotinas pré-definidas para dissipadores, PCBs, heat pipes, ventiladores. Temos aqui alguns modelos que nos podem ajudar e também temos os tais modelos de conforto térmico, sempre seja relevante fazermos essa análise, em cabines climatizadas ou outro tipo de aplicações em que o conforto humano seja relevante. A nível dos modelos matemáticos, o que é que está por trás aqui do Fluid Dynamics Engineer? Portanto, a nível de solver, é um método de volumes finitos pelo modelo RANS, portanto, o Reynolds Average Navier-Stokes. É um modelo que introduz médias no escoamento e é especialmente útil em estado estacionário ou então em estado transiente de baixa frequência. Sempre que são fenómenos de alta frequência, já não é o solver mais adequado para os resolver. A nível de modelos de turbulência, temos três para ter aqui também poder abraçar uma gama de problemas mais elevada. Portanto, temos o SSTK Omega, que é aquele que é o mais versátil e que aparece por defeito no nosso software, serve para escoamentos interiores ou exteriores com ou sem transmissão de calor. Depois temos o Realizable KY, para escoamentos interiores com ou sem transmissão de calor. E por fim o Spalvar Talmaras para aerodinâmica externa, seja esta compressível ou incompressível. Portanto, temos aqui três modelos de turbulência à escolha, devemos escolhê-los consoante o nosso problema que estamos a analisar e devemos ter em conta que a escolha certa do modelo de turbulência pode influenciar não só os nossos resultados, mas também a convergência da nossa solução. Temos também métodos inteligentes de modulação da camada limite, portanto, o software pode modular a camada limite ou como uma condição de fronteira, ou modulá-la explicitamente pelo método dos elementos finitos. Portanto, ele escolhe esse tipo de modulação automaticamente, daí ser um método inteligente e depende muito do tipo de problema que nós estamos a resolver. É mais aqui uma técnica de otimização da simulação que está disponível no Fluid Dynamics Engineer. A título comparativo, então, quais são as principais diferenças entre o Fluid Dynamics Engineer e o SolidWorks Flow? Portanto, a nível de aplicações e aquilo que nós conseguimos fazer nos softwares,
eles têm a mesma gama de aplicações. No entanto, o Fluid Dynamics Engineer possui mais modelos de turbulência e modelos mais avançados de camada limite, portanto é um bocado mais otimizado e consegue abraçar com precisão, em particular, com mais precisão, problemas externos e de aerodinâmica externa. É uma solução cloud, portanto não precisa de um licenciamento fixo, não fica com licenciamento físico a uma máquina, portanto basta termos o nosso login na 3D Experience e podemos ter o Fluid Dynamics Engineer instalado em várias máquinas e entramos somente com o nosso login 3D Experience. Permite-nos simular na cloud, com acesso a pacotes de elevado desempenho, que nos permite também poupar muito tempo às vezes em simulação. Uma vantagem que o SolidWorks Flow tem em relação ao Fluid Dynamics Engineer é que o SolidWorks, ao contrário do Fluid Dynamics Engineer, possui uma biblioteca muito mais vasta de componentes, em particular para quem faz análise de componentes eletrónicos, o SolidWorks Flow tem uma biblioteca de componentes muito mais alargada que a do Fluid Dynamics Engineer. Portanto, qual é o workflow para fazer a integração do SolidWorks com o Fluid Dynamics Engineer? Portanto, são duas ferramentas que podem estar completamente integradas a partir da plataforma 3D Experience. Portanto, o workflow normal será criar o modelo no SolidWorks e gravá-lo no 3D Experience, depois fazer a abertura do modelo usando a app do Fluid Scenario Creation no role do Fluid Dynamics Engineer. Depois todo o pré-processamento da simulação é feito no Fluid Dynamics Engineer, seja a definição do modelo fluido, todas as condições de fronteira, fontes de calor, definições de malha, portanto tudo isso é feito no Fluid Dynamics Engineer, assim como a análise da simulação e o obter dos resultados. Caso sejam necessárias alterações ao nosso modelo, depois fazemos essas alterações novamente no SolidWorks, gravamos no 3D Experience, fazemos um refresh ao modelo no 3D Experience ou no Fluid Dynamics Engineer para atualizar as nossas alterações e depois é só simular novamente e obter novamente os resultados do modelo. Portanto, o que nós vamos mostrar a seguir é um vídeo que demonstra todo este workflow, portanto, aqui dentro da temática do Halloween, que é aqui o nosso aquecedor em forma de abóbora, e portanto eu vou mostrar de forma detalhada todos estes passos para criar um modelo e para fazer a sua simulação aqui no Fluid Dynamics Engineer. Vou então sair aqui do PowerPoint e vou abrir aqui o vídeo. Portanto, começam por criar um modelo em SolidWorks e depois terão que o gravar na plataforma 3D Experience. Vão aqui a File e fazem o Save to 3D Experience. Portanto, o modelo vai gravar na plataforma. E assim que estiver gravado, nós vamos dirigir ali ao ícone do 3D Experience no nosso Task Pane do SolidWorks e vamos passar a abrir um modelo na plataforma. Portanto, vimos aqui ao Task Pane, vamos fazer o Unlock do modelo e depois selecionamos o componente e vimos aqui ao compasso, vamos procurar por o role do Fluid Dynamics Engineer e vamos então abrir o modelo na aplicação do Fluid Scenario Creation. Portanto, assim que clicam na aplicação, ele vai lançar este modelo na plataforma. Portanto, aqui já na janela do Fluid Dynamics Engineer, começamos por dar um nome à simulação. Neste caso, vamos lhe chamar aqui o Webinar Halloween Sim. E vamos fazer aqui na janela de inicialização escolher o tipo de análise, neste caso será uma análise de estado estacionário, e vamos definir o nosso número máximo de iterações para o cálculo. Neste caso vamos escolher 400, que fizemos um estudo prévio que seriam as necessárias para a nossa solução convergir. Portanto, preenchemos aqui os nossos campos, damos OK e inicializamos aqui a nossa simulação. Temos aqui do lado a janela do assistente, que nos permite ir guiando passo a passo na definição da nossa simulação. Nós vamos começar neste separador de criação do modelo e vamos utilizar aqui o comando do Model Setup para definir as condições do nosso fluido. Vamos incluir aqui as condições de transferência de calor e vamos começar por definir o domínio fluido, portanto, as partes que envolvem o domínio fluido. Só vamos estar interessados no interior da abóbora, portanto, vamos retirar aqui componentes como o caule, os pés e depois também as ventoinhas e a grelha, portanto, só nos interessa o escoamento dentro da abóbora e no redor das resistências do aquecedor. Portanto, todos os outros componentes vamos excluir aqui da definição do domínio fluido.
E agora vamos definir a nossa região. Portanto, a região será o interior da abóbora, portanto vamos expandir aqui o campo e vamos selecionar uma face no interior da abóbora. Portanto, o ícone azul que surge deverá estar voltado para dentro. Caso esteja voltado para fora, seria que estávamos a analisar o exterior, mas nós queremos o interior. Caso ele aparecesse no sentido contrário, poderíamos simplesmente invertê-lo aqui na nossa interface. Portanto, agora selecionamos as aberturas para a entrada e saída de ar. Portanto, vamos esconder aqui estes componentes que não vão fazer parte da análise para facilitar. E basta selecionarmos as arestas das nossas aberturas. Portanto, seleciono aqui as arestas da entrada de ar e vou-lhe dar um nome, que neste caso será Inlet. E agora vou modelar as minhas saídas, portanto, os olhos e a boca. Portanto, seleciono os contornos fechados através das arestas dos olhos e da boca, da mesma forma que foi feito para a entrada. E vou dar um nome. E agora vou repetir este processo para o outro olho e para a boca da abóbora. Portanto, aqui um processo simples para a definição das aberturas sem ter que criar componentes para tapar a geometria, como acontece, por exemplo, no SolidWorks Flow. Basta selecionarmos as arestas e definimos a nossa abertura. Tendo definidas todas as aberturas, vamos então agora definir os componentes sólidos que entram no problema de transferência de calor. Portanto, só me vão interessar as resistências, os pequenos isolantes e a caixa onde estão ligadas as resistências. Portanto, todos os outros componentes, como o calo, os pés, a caixa da abóbora, a grelha e a ventoinha, vão ser aqui retirados. Basta ir clicando nos vários componentes, ou então procurar aqui na árvore e removê-los. A nível de malha, vamos manter o que está por defeito, é suficiente. Portanto, para este caso, pelo menos é suficiente. Portanto, vamos dar aqui o OK e continuar a definir o modelo. Portanto, agora precisamos definir os nossos materiais. Portanto, vamos utilizar aqui o comando do Create Material para criar materiais para o ar que vai circular dentro da abóbora e para os isolantes. Portanto, vamos nos dirigir aqui ao comando do Material Palette, vamos expandir e vamos utilizar o comando do Create Material. Portanto, vão-se abrir aqui umas janelas para nós definirmos o nome. Devemos preencher nos Core Materials. Os Covering Materials são apenas para visualização e temos que nos certificar que a opção do Simulation Domain está ativa, que é aquilo que nós pretendemos. Um domínio para simulação. Fazemos OK. Na janela que abre, nós vamos fechar, que isto seria para importar propriedades de outro material. Não vamos querer fazer isso, vamos querer criar de raiz. E então vamos preencher esta janela com as propriedades do ar. Vimos aqui ao ramo dos fluidos e vamos preencher no ramo dos fluidos a densidade do ar e depois a viscosidade. A nível de propriedades térmicas, vamos criar propriedades para a condutividade térmica e para o calor específico. Portanto, são as propriedades que podemos definir para este tipo de problema. Damos aqui o OK e criamos o nosso material para o ar. Agora vamos repetir o processo para o nosso isolante. Mesma coisa, dar um nome. Fechar a janela que abre e preencher depois as propriedades aqui nesta janela. Neste caso, por se tratar de um componente sólido, não temos que preencher aqui as propriedades de fluido, vamos apenas dar aqui as propriedades da condutividade térmica e do calor específico e depois no campo das estruturas vamos indicar a densidade.
Tendo o nosso material definido, vamos dar OK. E agora vamos então começar a atribuir os nossos materiais aos vários componentes da simulação. Portanto, vamos começar por criar aqui as sections, que é onde fazemos essa atribuição. Portanto, vamos criar primeiro uma fluid section para atribuir o material do ar ao nosso domínio fluido. Para isso, para escolher a região, basta picarmos este pino azul para selecionar todo o fluido dentro da cavidade e vamos atribuir o material do ar. Portanto, ali no campo do material, clicamos na lupa e vamos procurar aqui no nosso Material Palette pelo ar. Podemos procurar pelos materiais em seção, vamos limpar aqui os nossos filtros e vamos encontrar aqui o nosso material. Damos OK e atribuímos o material. Agora temos que criar Solid Sections para os restantes componentes. Portanto, vamos clicar no comando do Solid Section e vamos criar uma secção para todos os isolantes. Portanto, na área de gráfica, vamos selecionar todos os isolantes. E depois vamos atribuir o material que criamos. Atribuímos então o material do isolante. Fazemos OK. E damos OK na janela do comando. Agora temos que criar mais duas secções, uma para as resistências e outra para a caixa onde estão montadas as resistências, portanto mais duas Solid Sections. Para as resistências vamos utilizar um material da livraria do Simulia, portanto vamos utilizar um aço normal. Vamos selecionar todas as resistências e vamos procurar então por esse material na nossa livraria. Vamos procurar aqui então por todos os materiais, vamos pesquisar por a pasta dos aços e vamos selecionar então o nosso aço, neste caso vai ser o aço ISI 1020. E agora falta o material para a caixa, que foi um material que nós criámos. Não mostramos aqui a criação, mas era um material que já tinha sido criado previamente, portanto também vamos procurá-lo. Aqui o material definido está com o nome de um ABS, portanto de um plástico. Não teria que ser necessariamente um plástico, só queríamos que fosse aqui um material com má condutividade térmica. Portanto, vamos atribuir aqui o nosso material e dar OK. Agora vamos definir então aqui os comportamentos físicos do modelo. Vou só então fazer aqui a nota que quando usamos o Model Setup, ele cria automaticamente várias secções para cada componente. Nós criamos novas, depois vamos ter que apagar as que estão redundantes. Portanto, abrimos aqui então o Physics Domain, vamos selecionar aqui o nosso modelo de turbulência, que neste caso vai ser o Realizable KΕ, por as razões que falámos há pouco. Portanto, o Realizable KΕ é ideal para escoamentos interiores com ou sem transmissão de calor. Portanto, é aqui o modelo de turbulência mais adaptado para este problema. Vamos selecionar então o Realizable KΕ e vamos clicar aqui na opção do Enable Thermal Effects. Vamos dar OK. E vamos ter que fazer isto novamente, mas agora para os componentes sólidos. Portanto, voltamos a selecionar o comando do Physics Behavior. E ele já virá por defeito com os efeitos térmicos, é só dar OK e fica aqui criado também o nosso comportamento físico. Portanto, como eu disse, temos várias secções redundantes, portanto vamos apagar essas secções que estão a mais e manter apenas as 4 que criamos. Portanto, ficamos apenas então com estas 4 secções. Portanto, tendo os materiais definidos e atribuídos aos vários componentes, podemos agora passar a definir as nossas condições de fronteira para o modelo. Portanto, vou começar
por esconder aqui a grelha e a ventoinha que não fazem parte da simulação. E vou-me dirigir aqui ao separador dos boundaries no assistente e vou começar por criar uma condição para a saída de ar nos olhos e na boca. Portanto, vou criar aqui um pressure outlet. Neste caso vamos deixar a pressão a 0, que indica que ela será igual à nossa pressão de referência. Portanto, não é nem maior nem menor que a nossa pressão de referência ambiente. Portanto, o ar vai estar a sair à pressão ambiente. E agora vamos criar uma condição de fronteira na entrada de ar, uma condição de fronteira do tipo ventoinha. Portanto, vamos querer uma ventoinha à entrada da nossa abóbora. Portanto, vamos manter aqui os valores que estão por defeito e vamos adicionar um salto de pressão de 2 pascais, portanto 2 Nm por metro quadrado. O salto neste caso vai ser constante por uma questão de simplicidade, mas ele poderia ser variável. Portanto, vamos clicar aqui em 2 Nm por metro quadrado. E vamos dar OK. E criamos então aqui a nossa condição de fronteira da ventoinha. Agora podemos criar então as nossas fontes de calor. Portanto, cada resistência vai ser uma fonte de calor. Portanto, nós vamos nos dirigir aqui ao separador dos Zones and Loads. E vamos aplicar, dentro destas opções, uma Volumetric Heat Source a cada resistência. Portanto, começamos por definir que é um valor total e não por unidade de volume. E vou aplicar uma potência de 100 watts a cada resistência. Portanto, vou selecionar a resistência e aplicar uma potência de 100 watts. Dou aqui o OK. E agora tenho que repetir este processo para as outras resistências. Portanto, cada resistência terá então a potência de 100 watts. E podemos assim modular facilmente as nossas fontes de calor. Assim que tivermos todas as resistências moduladas, vamos ter que criar condições de contacto para que o calor se conduza de uns componentes para os outros. Essas condições não são assumidas por defeito pelo programa, portanto nós vamos ter que as definir manualmente. Portanto, para isso, nós vamos usar aqui o separador dos contactos. Portanto, aqui no assistente, vamos aos contactos. E vamos selecionar então aqui uma interface sólida, portanto o comando solid interface. Portanto, e o contacto é feito através das superfícies dos componentes. Portanto, neste caso eu vou ter o contacto entre as superfícies da resistência e a superfície do isolante e depois o contacto entre a superfície do isolante e a superfície da caixa. Portanto, tenho dois conjuntos de superfícies para preencher. Vou começar no primeiro conjunto, selecionar as superfícies das resistências que estão em contacto com os isolantes, para ser o nosso primeiro conjunto. E no segundo conjunto vou selecionar a face dos isolantes que estão em contacto com as resistências. Portanto, seleciono todas as faces aqui das resistências. E agora no segundo conjunto vou selecionar as faces dos isolantes. Vou esconder as resistências para se tornar mais simples de selecionar as faces. Para esconder os componentes basta clicar no F7. Portanto, é simples esconder aqui os nossos componentes. E vou selecionar então as faces interiores aqui dos nossos isolantes. A resistência térmica que vamos considerar aqui neste comando vai ser de 0, portanto vamos modelar um contacto, digamos que perfeito, portanto não há perda de calor aqui, não há nenhuma resistência térmica à passagem do calor nesta interface, portanto vamos manter aqui o 0 e dar OK. E agora vamos criar uma nova interface para agora contacto entre as resistências, entre os isolantes e a caixa. Portanto, seleciono as faces dos isolantes. Vou novamente esconder aqui os componentes para facilitar. E vou selecionar as faces no segundo conjunto da caixa.
Dou OK e uso o comando agora o F8 para tornar tudo visível novamente. Tenho aqui um erro que me está a aparecer. O nosso assistente está-nos aqui a mostrar que há um erro na definição do material do ar. Portanto, eu venho aqui corrigir o material que está definido com o calor específico a volume constante e para uma análise de fluidos ele deveria estar definido a pressão constante. Portanto, venho aqui, rapidamente corrijo o erro que o assistente apontou. Portanto, o assistente também serve para nós podermos detectar facilmente alguns dos erros de modulação e corrigirmos de forma fácil. Já podemos ver que o assistente agora está todo a verde, exceto o campo dos resultados, portanto, basta-nos só agora simular o modelo. Portanto, vamos aqui só organizar a nossa árvore, onde podemos ver todas as nossas operações. E vamos dirigir aqui ao separador do Simulate e usar o comando Simulate. Temos então várias opções de simulação, podemos correr localmente ou na cloud. Neste caso vamos selecionar para correr o local, temos duas opções de correr local, que é o local interativo, que a simulação corre em primeiro plano e eu não consigo mais mexer na aplicação enquanto a simulação estiver a correr, ou então o local não interativo, em que a simulação corre em segundo plano e eu consigo continuar a trabalhar na aplicação. A última opção é a Cloud, e aí podemos então ter acesso aos pacotes de elevado desempenho. Vamos então escolher a opção do Local Interactive. Vamos ajustar a nossa potência disponível, portanto vamos aumentar aqui para os 16 cores e vamos dar OK para iniciar a simulação. Vai abrir uma janela com o estado da simulação e aqui nesta janela nós devemos ter o cuidado de rever as mensagens que estão a aparecer para ver se temos algum erro, rever também os avisos, neste caso vão aparecer alguns avisos mas que não são importantes, portanto são puramente informativos, e temos também no campo dos plots ir controlando a convergência da solução para termos a certeza que a nossa solução está a convergir e que o problema é de facto de natureza estacionária. Assim que a simulação concluir, nós passamos então à análise dos resultados. Portanto, temos aqui os nossos resultados. Nesta janela que nos aparece aqui à direita, nós vamos então selecionar aqui as nossas várias opções de pós-processamento. Portanto, temos aqui neste caso a velocidade, mas nós vamos querer analisar em particular a temperatura do ar dentro do nosso aquecedor. Portanto, selecionamos temperatura. A escala não está muito boa para o nosso tipo de análise porque há uma diferença muito grande entre a temperatura das resistências e a temperatura do ar. Portanto, vamos alterar aqui a nossa legenda, definir aqui o máximo como sendo 350 Kelvin. E vamos dar OK. Agora já se torna mais fácil de visualizar aqui a distribuição de calor no ar. E vamos analisar então o calor nos olhos e na boca, que são as secções que nos interessam. Portanto, temos uma boa temperatura, 323, 324 kelvins, portanto ali a rondar entre os 47 e os 52 graus, mais ou menos, a nossa temperatura à saída, que é uma boa temperatura então aqui para o nosso aquecedor. Portanto, ficamos contentes aqui com a temperatura do ar que está a sair. E vamos então agora explorar aqui outras opções de pós-processamento, nomeadamente uma que é muito utilizada em simulações de CFD, que é a utilização de linhas de corrente. Portanto, para criar as nossas linhas de corrente, nós vamos aqui aos 3D Plot e vamos selecionar o comando Streamlines. Ajustamos a densidade nas nossas linhas de corrente aqui com este botão e damos OK. E obtemos então as nossas linhas de corrente para vermos então a trajetória que o ar está a fazer dentro do nosso aquecedor. Portanto, podemos ver então aqui as nossas linhas de corrente. Podemos alterar a densidade a posteriori também. Dirigimos aqui ao comando do Physics Manager. Vamos a Streams, fazemos duplo clique e basta ajustarmos aqui novamente a densidade. Neste caso vou aumentar para 15. Vou dar OK. E obtenho aqui o meu novo gráfico das linhas de corrente. Como está a ver aqui muito calor que está a ficar preso no topo da abóbora, portanto eu vou querer fazer aqui uma alteração ao design para impedir então que fique aqui tanto calor preso no topo. Portanto vou fazer uma alteração às resistências e para isso vou voltar ao SolidWorks e vou fazer as alterações necessárias ao modelo. Portanto, volto ao SolidWorks, vou fazer aqui o lock dos componentes para fazer as alterações.
E agora vou então abrir aqui o modelo da resistência e vou alterar o tamanho da resistência. Aqui alterar este sketch, que é o que domina aqui a dimensão, e vou alterar a cota de 35 e a cota de 25. Tendo o modelo alterado, volto ao meu assembly e gravo as alterações todas no 3D Experience. Portanto, certifico-me que a alteração foi efetivamente feita, passou efetivamente para o assembly e então vou gravar no 3D Experience. Vou fazer o unlock dos modelos agora para poder voltar à simulação. Às vezes é preciso fazer mais do que uma vez. E volto então ao 3D Experience. Vou voltar aqui ao cenário e aqui no Update vou fazer um Global Refresh. Portanto, o Global Refresh vai atualizar o modelo com as alterações que acabamos de fazer. Portanto, dou aqui o comando do Global Refresh, ele importa as novas atualizações. Podemos utilizar aqui o Visibility Manager para certificarmos que realmente elas diminuíram de tamanho. Temos aqui as resistências atualizadas. E agora basta-nos correr novamente a simulação e obter os resultados. Temos novamente atenção aos nossos gráficos de convergência. Portanto, nós vamos ver já no gráfico que nos vai aparecer que temos uma convergência bem definida perto das 400 iterações. Como podem ver aqui no gráfico. E podem ver que a distribuição de calor na abóbora, agora aqui no topo da abóbora já é bastante diferente. Portanto, já temos muito menos calor retido aqui no topo da abóbora. Enquanto que a temperatura que temos nos olhos e na boca é essencialmente a mesma. Já vamos ali ver que a temperatura nos olhos e na boca manteve-se. Portanto, conseguimos manter a temperatura que queríamos à saída e reduzimos todo aquele calor acumulado no topo da abóbora. Portanto, temos ainda outras opções de visualização, nomeadamente criação de secções para ver a distribuição de calor no interior. Portanto, vou-me dirigir aqui ao display e vou fazer um plot sectioning. E posso ver aqui a forma como o ar aquece dentro da abóbora e como as resistências influenciam então ali o aquecimento do ar. Chegando a este ponto, podemos então desativar aqui o plot e gravar a simulação para concluir então aqui o nosso trabalho de simulação. Portanto, isto conclui aqui o nosso vídeo e vamos voltar aqui ao PowerPoint então para as nossas conclusões. Portanto, do vídeo que estivemos a ver, podemos concluir que ao utilizar estes softwares de simulação nós conseguimos simular, detectar e corrigir falhas funcionais do modelo ou aparentemente apenas algo que nós não queiramos queiramos melhorar no desempenho do modelo. Podemos também testar várias configurações e perceber que alterações é que podem ser feitas e como é que elas podem influenciar o comportamento do nosso produto e desta forma vamos otimizar o desempenho e o comportamento do modelo. Se utilizarmos os pacotes de elevado desempenho na cloud, também podemos reduzir muito o tempo de simulação e podemos dedicar esse tempo também ao desenvolvimento de produto. Portanto, todos estes testes virtuais que nós fazemos nas ferramentas de simulação ajudam-nos a reduzir custos em protótipos e em testes físicos e assim também podemos reduzir o tempo de desenvolvimento do produto desde o seu projeto até ao fabrico. Portanto, as ferramentas de simulação são ferramentas que nos permitem aumentarem muito a nossa produtividade.
Portanto, estas conclusões fecham, digamos, o nosso webinar. Portanto, eu vou deixar agora aqui um espaço para vocês colocarem as vossas questões e durante os próximos minutos vamos estar então a responder às vossas perguntas. Antes disso, quero-vos só lembrar que, devido à elevada adesão, nós estamos a abrir uma nova sessão do Hands-On do SolidWorks 2026. Portanto, vamos ter aqui mais uma sessão esta região no dia 12 de novembro para vocês poderem ver e experimentar as novidades do SolidWorks. Portanto, quem tiver disponibilidade, não perca a oportunidade de se inscrever aqui no nosso evento. E, portanto, eu passava agora então às vossas questões. Ok, temos aqui uma questão do João Pedro Pereira. Se após uma análise estacionária, se é possível aproveitar o estudo para uma análise transiente? Sim, eu se calhar vou partilhar aqui o ecrã novamente para então vos poder mostrar como é que vocês podem fazer isso. Portanto, se viermos aqui então ao nosso modelo, nós criámos aqui uma análise de estado estacionário. Para criar uma análise transiente por cima então dos resultados da análise estacionária, basta virmos aqui então aos procedures, setup e ora, só mover aqui e criar aqui então um transient step e ele vai fazer então depois a análise transiente por cima dos nossos resultados da análise estacionária. Portanto, é aqui a opção que nós temos para criar a análise transiente por cima dos resultados da estacionária. Portanto, Agora, aqui uma nova questão, se há a possibilidade de definir, alterar condições de temperatura ambiente inicial, bem como condições de pressão. Sim, também é possível. Portanto, se viermos, neste caso aqui ao cenário, e viermos aqui ao Physics Manager, temos aqui o Fluid Physics Defaults e o Solid Physics Defaults. Portanto, se fizermos duplo clique, temos aqui as condições de referência, portanto, que são também as nossas condições iniciais de pressão e temperatura. Portanto, é só alterarmos estes valores para aqueles que nós pretendermos. Da mesma forma aqui no Solid Physics 2, portanto, é só alterar aqui a temperatura e conseguimos alterar então as nossas condições iniciais. Se quisermos estabelecer outras condições iniciais, temos aqui no assistente o comando das condições iniciais. Portanto, podemos definir uma temperatura inicial, pressão inicial, velocidade inicial e para outro tipo de análise, então, frações volúmicas e frações de massa, ou então até importar a partir de resultados existentes. Ok, nova pergunta. Além das trajetórias do fluxo de calor, há a possibilidade de se gerar uma animação? Sim. Para gerar as animações, basta, eu vou partilhar aqui novamente, basta clicarmos aqui no ícone Play do compasso. Neste caso, como temos uma análise estacionária, a animação acaba por não ser grande coisa, mas se fosse uma análise transiente, podíamos ver todo o processo transiente aqui do Fluid Dynamics da nossa solução. Portanto, mas o processo de visualizar os resultados com a animação basta clicar aqui no play do nosso compasso e ele vai mostrar-nos a animação. Portanto, tudo o que teríamos que fazer era só clicar aqui no play. Pronto, mas está, neste caso, como é uma análise estacionária, essa animação não é grande coisa, porque o processo é constante. Agora, se fosse uma análise transiente, sim, era mais interessante vermos aqui a animação. Portanto, não há mais questões. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Obrigado, então, aqui por nos terem estado um bocado connosco e também qualquer dúvida que tenham e que surja depois aqui sobre o software, podem entrar em contacto com a equipa técnica ou com a equipa comercial, caso queiram obter algum tipo de estimativa de preços. Portanto, foi um gosto preparar este webinar para vocês. Espero que tenha sido interessante e que vos tenha ensinado algo novo. E pronto, fico à vossa espera para uma nova oportunidade para fazer um novo webinar com vocês. Muito obrigado.